Que Deus possa nos abençoar muito nesse momento tão, assim, importante para cada um de nós. Que Deus esteja presente na nossa vida nesse momento importante. Foi muito bom essa quinzena, eu acredito que todos foram, assim, beneficiados, né, com o propósito dessas orações, desses 15 dias. Não vamos parar, né, com as orações, mas vamos fechar agora essa quinzena e, quem sabe, numa próxima, né, nós podemos também, numa eventual necessidade que possa surgir, possamos estar renovando esse propósito de oração com o grupo todo, né? Foi muito bom, que Deus possa abençoar a todos. E gostamos, né? Eu, principalmente, amei muito, gostei demais dessa meditação que nós fizemos aqui no Desejar de Todas as Nações, falando especialmente do último dia da vida de Jesus. Então, eu quero começar a falar um pouco de alguns pontos que eu achei assim principal, que eu gostei muito, e eu acredito que todos também notaram, mas eu quero, junto com vocês, fazer uma breve meditação sobre esse assunto. Da outra vez, do primeiro dia da primeira live que nós fizemos, né, no início da quinzena de oração, eu fiz um comentário sobre a primeira parte do nosso assunto, que era lá no Getsemane, né? Falamos bastante ali sobre o sofrimento, sobre o que é que Jesus, desde o dia da Páscoa, do momento, né, que eles comeram a Páscoa, até ao findar ali, quando Jesus disse para os discípulos que agora era chegada a sua hora. Então, nessa semana, acredito que todos do grupo assistiram a live que o irmão Mateus postou para todos nós. Então, o Mateus postou uma live sobre o julgamento, ele postou também uma live sobre a ressurreição, e com isso, eu acredito que muitos já ficaram assim bem familiarizados, né, com esse assunto que é muito importante para todos nós, que é esse último dia da vida de Jesus aqui na nossa terra, no nosso planeta, né? Jesus, ele veio com um propósito, e aí esse último dia que ele passou aqui nessa nossa terra foi um dia especial de muito sofrimento. E esse assunto do Getsemane até o Calvário, né, e depois o capítulo está consumado, é um assunto emocionante para todos nós. Então, eu quero comentar com vocês alguns pontos, assim, que eu percebi que durante todo o sofrimento que Jesus passou, desde a sua subida para o Getsemane, até o Calvário, até as palavras estar consumado, Jesus nunca deixou de dar atenção para todo aquele que ele queria atrair a si. Foi lido como verso de introdução, a Regiane leu, falando sobre Nicodemos, né? O encontro de Nicodemos com Jesus. O que é que atraiu Nicodemos para Jesus? Vocês podem perceber, se você quiser ler o assunto todo ali em São João 3, de 1 a 15, você vai ver toda a história de Nicodemos, né? Nicodemos, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já conhecia por ouvido, então ele desejou conhecer Jesus pessoalmente, marcou esse encontro com Jesus, e lá na sua conversa com Jesus, ele no começo se mostrou assim meio indiferente, mas quando Jesus disse a Nicodemos que ele ia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também ia ser levantado numa cruz, Nicodemos entendeu a ilustração, porque Nicodemos conhecia toda a história da serpente que foi erguida numa cruz de metal lá no deserto. Todo que olhasse para aquela serpente vivia, né? Recebia, era restaurado da picada da serpente.
E assim, Nicodemos, ao deixar aquela entrevista com Jesus, porque Jesus disse para ele, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente na cruz de metal, ele ia ser levantado. E todo aquele que olhasse para ele e cresce, ele ia, era esse o motivo. Tem que olhar e crer. Então, nós vemos que a cruz, quando Jesus foi para a cruz, Jesus já tinha tomado uma decisão de salvar o homem. Satanás continuou as suas tentativas de fazer Jesus desistir daquele ato que ele ia fazer, né? De consumar o que ele veio para fazer, que era morrer pelo homem pecador. Então, o que aconteceu? Jesus foi entregue na mão de Anás e Caifás, né? Ele foi levado noite adentro, ele chegou, Caifás levou até o sumo sacerdote. Caifás era o sumo sacerdote, na verdade. Um homem religioso, mas eles fizeram o próprio julgamento de Jesus. Mas eles não podiam crucificar Jesus, eles tinham que levar até o Conselho Romano. Então, eu quero meditar aqui com você na página 622, que vai falar um pouco de Judas, que é a primeira coisa que eu quero mencionar aqui com vocês é sobre Judas, que fala assim, olha, na página 622 aqui do Desejado, diz assim, antes da Páscoa, Judas se encontrara pela segunda vez com os sacerdotes e escribas, fechando o acordo de entregar Jesus em sua mão. Todavia, misturou-se com os discípulos como se nada tivesse acontecido, né? Ele se misturava com os discípulos como se ele não tivesse feito nada, né? Como aquela pessoa assim, sem culpa nenhuma. Mas Jesus sabia de tudo que estava acontecendo com Judas. Então, Judas ajudou a preparar a festa da Páscoa, ele ia participar, comer a Páscoa, né, com os 12, junto com Cristo. Mas o momento empolgante para Judas foi quando Jesus foi lavar os seus pés. Diz que Jesus estava tão assim, cheio de amor por Judas, que Jesus lavava os seus pés, apertava os seus pés, olhava nos seus olhos. Diz que Judas ficou comovido, né, quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha. O coração de Judas comoveu-se intensamente, com o impulso de confessar no mesmo instante, ali mesmo, o seu pecado. Mas não queria se humilhar. Então, Judas deixou passar aquele momento que o Espírito Santo trabalhou diretamente com ele, atraindo, o amor de Jesus atraiu Judas naquele momento, né, para que Judas se arrependesse, confessasse seu pecado e mudasse o rumo das coisas, né, da sua vida. Judas estava naquele momento, um momento de decisão para ele, mas Judas deixou que o seu orgulho, né, endurecesse o seu coração, e ele olhou para Jesus e falou assim, se ele realmente fosse o Filho de Deus, ele não estaria aqui lavando os pés, né, nossos pés. E aí, endurecendo o seu coração, o que ele fez? Ele perdeu o momento áureo da sua vida, o momento que ele poderia tomar um outro rumo na sua vida, né? Então, Judas, naquela noite, lá no monte, ele entregou o mestre, né? Entregou nas mãos dos seus algozes. E ele passou, olha, diz aqui no livro, que era assim quase meia-noite quando isso aconteceu. Judas foi levado às pressas porque os sacerdotes queriam fazer o julgamento de Judas naquele dia mesmo, durante a noite, né, para de dia já crucificá-lo. Ele não podia passar daquele dia. E a profecia indicava mesmo que Jesus ia morrer no dia da Páscoa.
mas nós podemos, quem leu toda a história aqui, pode perceber o quanto Jesus foi sofrido aquela noite para ele, né? Desde que ele comeu a Páscoa até a sua crucifixão, Jesus só foi de um lado para outro, levado, né? Ele passou, Anás e Caifás passou aqui o resto daquela noite tentando incriminar Jesus. E até amanhã, no dia de madrugada ainda, ele levou Jesus até o palácio de Pilatos, né? Pilatos também foi um outro homem que é muito interessante a história de Pilatos. Ele poderia ter livrado a sua vida das mãos, né? Poderia ter livrado a sua vida e não ter pecado contra Jesus. Diz que quando ele chegou até Pilatos, Pilatos ficou assim. Para ele foi muito bom que Jesus chegou ali. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. Sua mulher já tinha falado de Jesus para ele. Ele já tinha ouvido muitas histórias, né, contadas sobre Jesus. E agora Pilatos, ele teve a chance, sua chance. Aqui na página 694, nós vamos ver aqui, que olha, 694, diz que Jesus produziu uma impressão, assim, uma favorável impressão a Pilatos. Pilatos já tinha ouvido falar muito, né, dos seus maravilhosos feitos, das suas obras. Sua mulher já tinha falado que ele tinha curado doentes, ressuscitado mortos, né? E agora, como num sonho, isso se reaviveu tudo na mente de Pilatos. O Espírito Santo estava trabalhando já com ele. E ele começou a se lembrar de tudo que ele tinha ouvido, de tudo que a sua esposa tinha falado sobre Jesus, e ele ficou assim, admirado. E aí ele queria saber por que ele estava ali, o que é que ele tinha feito de errado. Mas a turba enfurecida, né? Porque os sacerdotes, nós sabemos que o próprio Satanás estava presente no meio daquele povo, porque ele inspirou aquele povo a pedir a morte de Jesus. E aí Pilatos interrogava os judeus quanto ao que Jesus fizera, por que ele estava ali, e os judeus tentavam condenar a Jesus. Mas aí, olha, eu achei interessante aqui da página 696, bem embaixo, no último parágrafo, diz: Pilatos estava admirado do seu porte, né? E ele dizia assim: despreza esse homem os acontecimentos, porque não se importa de salvar a vida? Perguntava a si mesmo, contemplando Jesus, a suportar os insultos e as zombarias sem represália. Sentiu que ele podia ser tão injusto. Aliás, um momentinho. Ele ele não se importava com as zombarias, né? Sentiu que ele podia ser tão injusto como estava sendo os sacerdotes que clamavam, esperando obter dele a verdade e escapar ao tumulto. Pilatos tomou Jesus e levou ele num quarto separado. Pegou Jesus, levou e queria interrogar Jesus sozinho, ele e Jesus. Aí diz que Pilatos perguntou para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus não respondeu diretamente a essa pergunta. Sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe oportunidade de reconhecer a própria convicção. Tu dizes isso de ti mesmo? Perguntou, ou disseram outros de mim? Isto é, a acusação dos sacerdotes foi o que motivou ele a fazer essa pergunta, né? Ou ele estava fazendo essa pergunta desejoso de conhecer Jesus de verdade? Então, diz assim, não queria reconhecer a convicção do seu coração, né?
Pilatos deixou o seu orgulho ficar maior do que seu desejo, né, de conhecer a Jesus. Não queria reconhecer a convicção que o assaltava. Aí, no trecho seguinte, diz assim: passara a oportunidade áurea de Pilatos. Passou o momento de Pilatos reconhecer Jesus como Filho de Deus. Perdão. E aí, o que aconteceu? Pilatos sentiu o desejo de conhecer Jesus como Filho de Deus, ele entendeu, Jesus explicou a ele toda a sua missão, né? Mas Pilatos deixou o orgulho falar mais alto. E diz bem assim as palavras, olha: passara a oportunidade áurea de Pilatos. Todavia, Jesus não o deixou sem luz. Conquanto não reconhecesse diretamente a pergunta, conquanto não respondesse diretamente a pergunta de Pilatos, declarou abertamente a própria missão. Deu a entender a Pilatos que não buscava um reino terrestre. Então, Jesus mostrou tudo a Pilatos, contou a ele qual era a sua missão aqui nessa terra. Ele não queria um reino, ele queria era salvar, né, que ele se arrependesse. Então, Jesus explicou: meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por mim. Não precisava, né, outros. E aí, Pilatos sentiu desejo de conhecer, de entender qual era o assunto, qual era essa verdade que Jesus falava, né? Que verdade Jesus queria que ele aprendesse? Aí, diz assim: Cristo afirmou em sua palavra, Cristo afirmou que sua palavra era em si mesma uma chave que revelaria o mistério aos que estivessem preparados para recebê-lo. Ela possuía em si mesma um poder que a recomendava. E isso era o segredo da ampliação de seu reino, de verdade. Então, aceitar Jesus era tudo que Pilatos precisava. É tudo que cada um de nós precisamos também. Aceitar Jesus, ficar convicto de que Jesus é o nosso Salvador. Escolher sempre o seu lado. Por quê? Não podemos deixar passar o nosso momento, assim como Judas deixou passar o seu momento de arrependimento, seu momento de se entregar a Jesus. Pilatos também perdeu o seu momento áureo de se entregar a Jesus. Então, na verdade, diz assim, que Jesus não veio a esse mundo satisfazer a curiosidade dos reinos, né, das pessoas. Jesus, ele queria mostrar, ele queria que o homem aceitasse a salvação, porque Jesus estava oferecendo de graça a salvação. Ele veio para salvar, para morrer no lugar do pecador. E aí, diz assim mais, olha, o que mais aconteceu que fez com que Pilatos, com que Jesus fechasse a porta? Pilatos fechou a porta da salvação, sabe por quê? Quando ele levou Jesus para uma conversa à parte, Jesus explicou para ele tudo, ele entendeu, mas ele não quis atender, não, seu orgulho era muito grande. E quando ele voltou, né, quando aquela turba, aquele povo estava naquele frenesi enorme, né? Todo mundo gritando. Pilatos voltou para lá onde estava aquela multidão e, para satisfazer os judeus, o que é que Pilatos fez? Mandou açoitar Jesus por 2 vezes, mandou Jesus para Herodes, né? E lá Jesus passou o resto da noite sofrendo. E depois Herodes também não quis condenar a Jesus, mandou ele de volta a Pilatos. Mas quando ele volta a Pilatos, Jesus mudou o seu jeito de conversar com Pilatos. Aí diz assim na página 707. Voltou novamente ao tribunal e disse a Jesus: de onde és tu?
Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. O Salvador falara francamente a Pilatos, explicando a própria missão como testemunha da verdade. Pilato desprezara a luz, abusara do alto posto de juiz, submetendo seus discípulos submetendo seus princípios e sua autoridade às exigências da turba. Jesus não tinha mais luz para ele. Mortificado em seu silêncio, disse Pilatos, né? Jesus ficou mudo, Jesus não falou mais nada com Pilatos. Eu acredito que Jesus, tudo que ele tinha que falar a Pilatos, ele falou, e Pilatos rejeitou. E agora Pilatos perguntava e ele não respondia mais nada, né? Ele disse que não tinha mais nada a falar com Pilatos. E aí, na verdade, Pilatos, na página 709, tem um trecho que diz assim: Pilatos anelava libertar a Jesus. Viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda sua posição e honra. De preferência a perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos há que, para escapar a um prejuízo ou sofrimento, de igual modo sacrificam os princípios? A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica outro. A corrente dirige-se vigorosamente para o lado errado e aquele que transige com o mal é arrebatado para a espessa treva da culpa. Pilatos cedeu a exigências da turba a arriscar sua posição. Preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A despeito de suas precauções, porém, exatamente o que temia lhe sobreveio mais tarde. Tiraram-lhe as honras, apearam-no do seu alto posto e, aguilhoado pelo remorso e o orgulho ferido, pôs termo à própria vida, não muito depois da crucifixão de Cristo. Assim, todos quantos transigem com o pecado, só conseguirão tristeza e ruína. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Então Pilatos achou que, fazendo a vontade dos judeus, ele estava assegurando a sua posição, né, a sua alta posição lá em Roma. Mas acontece que todo aquele que escolhe, faz uma escolha fora dos princípios de Jesus, ele só vai para a morte, né? É o que aconteceu com esse homem. Ele desprezou aquele momento importante de arrependimento, de entrega para Jesus. Aí, nós vemos que o que aconteceu a Pilatos, aconteceu também a Judas. Nós vemos a história de Judas, né? Nós começamos lá, na traição de Judas, mas nós vemos que Judas também, a sua escolha foi tão mal feita, né? Judas escolheu entregar a Jesus, por quê? Ele tinha certeza que Jesus ia se libertar, que Jesus não ia se deixar prender. Ele sabia que Jesus tinha um poder miraculoso. Ele sabia que Jesus poderia repelir todos aqueles soldados e se libertar daquelas cordas que estavam prendendo suas mãos. E Judas sabia que Jesus tinha poder para isso, mas ele via que Jesus não estava fazendo nada para se libertar. Então, conta também a história sobre Judas, que Judas, quando viu que Jesus não ia se libertar dos seus opressores, Judas ficou assim, extasiado, diz que ele deu um grito no meio da sala de julgamento e foi até Anás e Caifás e pegou as suas moedas, né, e pediu que ele libertasse, porque Jesus não tinha culpa de nada, Jesus era um santo, e pediu a liberdade de Jesus. Mas o que Anás e Caifás fizeram?
balançaram de ombro. Eu não tenho nada com você. Isso é problema seu. Judas, no seu desespero, ele se jogou aos pés de Jesus e pediu a Jesus: olha, se liberte, não se deixe, né? Não se deixe morrer. E Jesus, sabendo da situação de Judas, diz que não olhou para Judas com um olhar de desprezo, nem de repreensão, nem de mágoas. Jesus, com seu olhar meigo, com suas palavras meiga, ele disse assim para Judas, assim, olha, para esse momento eu vim ao mundo. Só isso que Jesus disse. Judas compreendeu tudo. Diz que Judas saiu gritando da sala. É o fim, né? Acabou, é o fim. Judas sabia que ele estava perdido. Ele não queria assistir à morte de Jesus. Ele ficou tão desesperado que ele não queria ver nada que ia acontecer mais com Jesus. Ele não suportava ver o que estavam fazendo. Mas interessante que Jesus, que Judas, quando saiu correndo da sala, se a gente olhar esse ato, nessa cena, a gente colocar a nossa mente para pensar nisso, não dá a impressão de que Judas estava arrependido do que ele fez? Porque ele pediu a Caifás para libertar Jesus, ele pediu a Jesus para se libertar, porque ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Mas aqui é dito que Judas não se arrependeu com um arrependimento verdadeiro. Judas estava apavorado porque ele sabia que o juízo que ia cair sobre ele. Diz que é o mesmo sentimento que vai ter os homens quando no juízo de Deus. Quando os homens de frente com o juízo de Deus, cada um vai reconhecer que está ali porque mereceu, porque rejeitou o convite de misericórdia. Rejeitou aquele momento tão especial, que é o momento em que nós podemos fazer uma escolha. Ou eu vou com Jesus, ou eu vou por esse caminho que eu estou escolhendo, né? O caminho da renúncia do reino de Deus. Então, era esse o desespero de Judas, de ter que enfrentar o juízo, ele sabia que ele tinha feito o errado, ele sabia que ele tinha escolhido errado. Então, o desespero de Judas era esse. Porque o momento de Judas se arrepender foi aquele momento que Jesus estava lavando seus pés com tanto amor. Judas compreendeu, reconheceu, mas o seu orgulho passou acima. E aí eu penso que Judas foi o mesmo arrependimento que Lúcifer sentiu. Nós vemos que Lúcifer, quando foi jogado do céu para a terra, e ele sabia o que ele tinha perdido, Lúcifer também sentiu vontade, sentiu desejo, ele quis voltar ao céu. Mas por que ele não foi aceito? Porque o seu arrependimento não era um arrependimento de ter feito algo contra o reino de Deus. Era um arrependimento porque ele sabia que o juízo que ele ia enfrentar era um juízo duro. Então, por isso, ele não foi aceito novamente. E assim foi a mesma coisa com Judas, e será com todo aquele que, diante do tribunal de Deus, também vai reconhecer essa sua falta. Eu estou aqui perdido, por quê? Porque a culpa é minha. Eu sou o culpado. Então, Satanás vai ter que chegar a essa convicção. Judas, todos os que vão enfrentar os juízos de Deus vão saber que se eles estão perdendo a salvação é por sua própria escolha, né? Aí, mas tem um lado, né? Eu quero comentar um assunto que eu achei tão lindo também. Fala aqui que independente agora, né, da rejeição de Pilatos, né? Pilatos rejeitou a salvação. Judas, mas Jesus lá na cruz, deixa eu achar aqui a página, é a 719, a página do desejado, fala assim,
que lá na cruz do Calvário, vocês se lembram do assunto, quando Pilatos apresentou Barrabás para que o povo escolhesse se era Jesus que ia ser crucificado ou se era Barrabás. E junto com Barrabás também estava sendo condenado 2 ladrões, né? Como Jesus foi o escolhido para a crucifixão, ele carregando a sua cruz, e aqueles 2 ladrões também estavam levando a cruz para o monte da crucifixão. E aí diz que o ladrão, aquele ladrão, né, que se arrependeu, ele ficou observando o comportamento de Jesus. Olha, irmãos, a atração que o amor de Jesus influenciou aquele ladrão. Por isso que lá na cruz, quando eles estavam pendurados na cruz, os 3, né, Jesus no centro, aquele ladrão começou a ouvir ali embaixo, onde o povo estava ali, os curiosos, né, iam ali ver a crucifixão. Então diz que eles passavam e comentavam acerca de Jesus, das coisas que Jesus já tinha feito. Outros passavam, balançavam a cabeça só, outros faziam escárnios, né? Diziam, mas se ele é filho de Deus, por que ele não desce? E o ladrão escutava tudo isso, e o ladrão diz que o Espírito Santo, né? A gente sabe que foi o poder de Deus naquele momento. O ladrão compreendeu que aquele homem que estava ali crucificado com ele era Cristo. Era aquele homem que ele ouviu João Batista anunciar como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, porque aquele ladrão, ele já tinha ouvido Jesus, ele se desviou do caminho por causa dos próprios guias religiosos da época, desviaram aquele rapaz do caminho e ele entrou para o mundo do crime. Mas naquele momento, de tanto ouvir o povo lá embaixo falar, aquele ladrão teve a convicção que aquele crucificado com eles era Cristo. E aí então ele faz aquele pedido tão maravilhoso, né? Aquele pedido diz: se lembre de mim quando quando estiver no paraíso. E Jesus deu aquela resposta maravilhosa, né? Aí conta aqui também na leitura que os soldados que estavam lá no pé da cruz, jogando a sorte, né? Tirando a sorte para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Diz que quando eles ouviram o ladrão falar assim, chamar Jesus de Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando eles ouviram o ladrão falando assim com Jesus, diz que eles pararam. Parou o barulho, parou as conversas, parou o jogo, né, de fazer ali, de jogar com a túnica de Jesus. Eles ficaram atentos na resposta que Jesus ia dar ao ladrão. Quando Jesus disse para ele: na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão, naquele momento, acabou a sua raiva, seu nervoso. O ladrão encontrou paz, porque olha que diferença, o ladrão aceitou, abraçou aquele momento especial, ele foi atraído por Jesus, ele se lembrou de tudo, né? Assim como Pilatos se lembrou, como Judas estava no meio ali de todo o trabalho de Jesus, e o ladrão aceitou a Jesus naquele momento. Nós todos sabemos, né? Aqui também tem um relato, que o ladrão não foi para o paraíso com Cristo naquele dia, porque nem o próprio Cristo foi naquele dia para o paraíso. Jesus foi para o sepulcro, né? Só ressuscitou no domingo, então não sabemos se esse ladrão ressuscitou junto, se ele vai ressuscitar na ressurreição especial.
só diz que esse ladrão é um salvo da hora undécima. Quantos milhares de salvos da hora undécima nós vamos ter? E temos e vamos ter na última chamada da palavra de Deus. Todos conhecem a parábola dos trabalhadores, né? Os trabalhadores da hora undécima, todos ficaram assim, nossa, mas eles acabaram de chegar e receberam o mesmo salário que nós? Pois é, esse ladrão da cruz foi, diz aqui, quero ler um trechinho para vocês, ó. Por longas horas, na página 720, por longas horas de agonias, injúria e escárnio, caíram aos ouvidos de Jesus pendendo na cruz. Adeja-lhe ainda em volta o som das chufas e maldições. Coração anelante estivera atento a ver se ouvia alguma expressão de fé da parte dos discípulos. E ouvira apenas os lamentosas palavras: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Quão grato foi para o Salvador a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus, seus próprios discípulos duvidaram de sua divindade, o pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamar o Senhor quando operava milagres, e depois de haver ressurgido do sepulcro, ninguém, no entanto, o reconheceu enquanto moribundo pendia da cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo a hora undécima. Então, aquele ladrão foi para Jesus um conforto, porque seus discípulos haviam desaparecido, ninguém dera a ele uma palavra de conforto, né, uma alegria, uma certeza de fé, ninguém expressou uma palavra de fé para ele, nada. Mas quando o ladrão, né, expressou ali que queria, que se arrependera, para Jesus foi um bálsamo para as suas dores, né, para o seu momento tão cruciante. E aquele ladrão, aí diz assim, os espectadores ouviram as palavras do ladrão quando chamou o Senhor a Jesus. O tom do arrependido despertou-lhes a atenção. Aqueles que ao pé da cruz questionavam pelas vestes de Cristo e lançavam sortes sobre a túnica pararam para escutar. Emudeceram as vozes iradas, com a respiração suspensa, olhavam para Cristo e esperavam a resposta daqueles lábios já quase sem vida. Então Jesus, ali, né, moribundo, também diz aqui, olha, com espanto contemplavam os anjos o infinito amor de Jesus, que sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas nos outros e animava o arrependida alma a crer. Em sua humilhação, dirigira-se como profeta às filhas de Jerusalém, como sacerdote e advogado intercedera com o Pai pedindo perdão para os seus assassinos, e como amorável Salvador perdoar os pecados do arrependido ladrão. Então Jesus, mesmo no seu sofrimento, só pensava no bem-estar nosso, né, da humanidade. Quando aquelas mulheres ficaram chorando em volta da cruz, Jesus, como um profeta, ele viu aquelas mulheres lá na destruição do ano 70 de Jerusalém. E Jesus falou para elas assim, olha, não chore por mim, não. Chore por vocês e por vossos filhos. Porque Jesus já estava vendo o que ia acontecer com aquele povo, os resultados de tudo aquilo que estava acontecendo no momento. Jesus também, ao ser pregado na cruz, orou pelos seus algozes, né? Orou por aqueles soldados, intercedendo por eles, pedindo que o Pai os perdoasse, porque não sabia o que estavam fazendo. E depois também, como um amorável Salvador, aceitou aquele ladrão na última hora, no momento da sua morte, o ladrão se arrepende e aceitou Jesus como seu Salvador. É muito, assim,
Eu quero ler um último parágrafo para vocês, para nós meditarmos, que eu achei também muito interessante. Aqui na 734, quem quiser acompanhar, está aqui, ó. O último texto que eu quero ler, que eu achei também muito interessante, queria comentar com vocês. Diz assim: a guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei e livrará seu povo. Satanás e todos quantos se lhe houverem unido em rebelião serão extirpados. O pecado e os pecadores perecerão, raízes e ramos. Satanás a raiz e seus seguidores os ramos. Cumprir-se-á a palavra dirigida ao príncipe do mal, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Então o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, e serão como se nunca tivessem sido. Isto não é um ato de poder arbitrário da parte de Deus. Os que eles rejeitavam a misericórdia ceifarão aquilo que semearam. Deus é a fonte da vida, e quando alguém escolhe o serviço do pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. Ele está separado da vida de Deus. Cristo diz: todos os que me aborrecem amam a morte. Deus lhe dá existência por um pouco de tempo, a fim de poderem desenvolver seu caráter e revelar seus princípios. Feito isso, receberão os resultados de sua própria escolha. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos quantos a ele se unem colocam-se em tanta desarmonia com Deus que sua própria presença lhes é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Olha só, irmãos, que coisa interessante, né? Não é Deus que vai destruir o ímpio, o Satanás e os ímpios. É porque o pecado não vai suportar a glória de Deus. Eles serão destruídos pelos seus próprios pecados, né? Assim, aquele arrependimento falso que muitos podem ter, né? Que nós devemos pedir muito a Deus para sermos sinceros e fiéis em todos os pormenores da nossa vida. Por quê? Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Diz assim: houvesse sido deixado que Satanás e seus anjos colhessem os plenos frutos de seu pecado e teriam perecido, mas não se patentearia aos seres celestiais ser isso de inevitável resultado o pecado. Uma dúvida acerca da bondade divina haveria permanecido em seu espírito qual ruim semente para produzir seu mortal fruto de pecado e miséria. Não será, porém, assim ao findar o grande conflito. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis. Então, o pecado terá patenteado sua natureza e Satanás o seu caráter. Então, o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade.
e em cujo coração está a sua lei. Bem podiam os anjos se regozijar ao contemplarem a cruz do Salvador, pois, embora não compreendessem ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurado, que a redenção do homem era certa e que o universo estava para sempre salvo. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. A tudo isto olhava ele quando exclamou na cruz: está consumado. Jesus vê o presente, o passado e o futuro. Então, quando Jesus via, né, tudo. Ele diz: está consumado por quê? Aquele verso de Gênesis 3,15, eu nunca me esqueço do que foi dito nesse verso. Jesus disse que eu porei inimizade entre ti e Satanás, entre a tua descendência e a sua descendência. Né? Tu lhe ferirás a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Então, ali na cruz, o que aconteceu? A cabeça de Satanás foi esmagada. Os anjos celestiais, os outros mundos, todos tiveram a certeza que agora eles estavam livres de Satanás. O homem estava com o caminho aberto para se salvar. Basta o homem querer. O homem não pode rejeitar a atração do Espírito Santo. Essa atração é que nos dá poder para escolher o lado certo, os princípios, para andar nos caminhos certos. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Que essa quinzena que estamos findando, esse assunto tão maravilhoso que nós meditamos durante esta quinzena, possa ter tocado cada coração. Que nós possamos renovar a cada dia o nosso verdadeiro objetivo. Temos que abrir o coração, não se deixar enganar, não se enganar e não enganar ninguém. Né? Por quê? Porque Jesus conhece o íntimo do coração de cada um. Todos nós temos a oportunidade da escolha. Jesus não desiste de nós. Ele nunca desistiu. Por causa disso é que ele sofreu, morreu e consumou o plano da redenção. Tudo já foi ajeitado, tudo está pronto. Agora depende de cada um de nós fazer a nossa escolha. Eu quero agradecer muito por esse momento, né, que nós passamos aqui, que Deus possa nos abençoar grandemente por tudo, e que esses candidatos, né, ao batismo, ao adentrar, né, quando adentrarem nas águas, podem ter certeza que todo o céu vai estar ao seu lado. A palavra de Deus diz que o céu é baixado à terra quando um pecador se arrepende. E também diz a palavra de Deus que os três poderes, Pai, Filho e Espírito Santo, vão cercar essa alma para que ela consiga atravessar toda a jornada. Agora, a nossa parte é fazer sempre a escolha certa. É nunca rejeitar essa atração de Deus. Todos os dias, queridos, nós somos atraídos para Deus. Somos atraídos a fazer uma boa escolha. Então, o Espírito de Profecia diz, a irmã Ellen White, que nós temos que meditar, nós precisamos meditar pelo menos 1 hora por dia sobre isso que nós acabamos de meditar nessa quinzena de oração, sobre a vida, sobre a morte e sobre a redenção. Temos que pensar muito sobre isso, meditar muito sobre isso, que foi por amor de mim e por amor de você que Jesus se entregou para morrer. Que Deus possa abençoar nós todos. Eu agradeço tudo e desejo que a paz de Jesus esteja com cada um. Amém.